Você já se pegou lutando contra sentimentos super estranhos e inexplicáveis? Você já teve, dificuldade de ter pensamento na sua cabeça que fazem você pensar, calma, eu não quero fazer isso? Ou de, como assim eu tô pensando nisso? Você já teve vezes que ficou em uma multidão, chegou em casa e se sentiu mal, esgotada, acabada? Então, meu amor, a notícia ruim é que você não sabe proteger a sua energia. Tá? E a notícia boa é que nesse vídeo eu vou te ensinar como eu faço e como você pode proteger a sua energia e o quão importante é que você faça isso. Eu sou Natália Martins, mais conhecida como Natália Beauty, e eu vou te mostrar que nada nem ninguém tem poder sobre você sem que você permita que eles tenham. E a primeira coisa que te afeta sem que você perceba é uma característica chamada sensibilidade de processamento sensorial. SPS. Essa característica tem tudo a ver com uma grande capacidade de resposta aos ambientes e aos estímulos sociais. Pessoas que têm essa característica acentuada são extremamente influenciadas pelo humor de outras pessoas. Mas todos nós podemos ser influenciados pelo humor de outras pessoas. É uma característica humana. Para nós nos associarmos como espécie, somos sociais. E termos isso nos ajuda a se conectar, para ter relações duradouras. Mas, e quando somos influenciados negativamente por este mecanismo natural, meus amigos? Quando a gente fica exposta a tanta energia e vibração negativa, a nossa energia e vibração ficam péssimas e a gente se sente mal. E começamos a projetar essas energias negativas na nossa vida, nas pessoas e na nossa realidade. Tudo vai ficando contaminado. Você tá navegando pelo seu Instagram, aí você vê uma pessoa e começa a pensar mal sobre ela. Do nada, você começa a pensar e olha, nossa, olha que pessoa feia. Nossa, olha só essa pessoa. Ai, nossa, nunca vai conseguir nada na vida. Ai, essa pessoa não vale nada. Ai, essa pessoa é feia. Meu, não sei como vou pagar a conta desse mês. Acho que não vou conseguir mesmo. Aí você já começa, devia nunca ter feito isso. Todo mundo falou que ia dar errado e deu mesmo. Você entendeu? Começou com isso, saiba, esses pensamentos não são seus. São frequências baixas, energias negativas que estão dentro de você. Porque elas te influenciaram antes, mas elas não são você. Então agora, nesse momento, elas estão com você, mas não são você. Nath, como resolve esse problema? Mudando de ambiente, conversando com pessoas que têm boas vibrações, boas energias, com boas pessoas, sendo você uma boa pessoa, sendo você alguém que gera boas energias e altas vibrações e frequência. O que você não pode é deixar ser contaminada pelo ambiente, pelos outros. Sempre que esses pensamentos surgirem, você tem que se perguntar, essa sou eu? É isso que eu quero? E aí você vai ver que esses pensamentos e essas vibrações não são você, entende? E desde pequena eu sempre fui alguém do tipo muito agitada, daquelas pessoas que não param quietas, e por vezes eu me perguntava se isso era realmente bom pra mim e pras pessoas que conviviam comigo, né? Porque imagina. E eu conseguia confirmação sobre se eu deveria ou não deixar de ser agitada. Aí uma voz interior me disse pra eu jamais parar. E ela tava certíssima. Quando a minha mente fica vazia, é um perigo, sabia? Quando ela fica sem direção, à deriva, ela fica muito vulnerável a emoções negativas que podem abalar as bases da minha clareza, das minhas ações. Quando eu paro, eu me perco. Olha que loucura. E para continuar sempre em movimento, para continuar sempre com a mente ocupada, eu aprendi a encontrar os porquês que me levam a continuar agindo, a continuar me movimentando. E a minha dica para você é essa: descobrir que estar em constante movimento não é apenas uma característica minha, mas uma escolha consciente para viver uma vida plena e com propósito. E a minha lição disso é a seguinte: encontrem seus propósitos, os seus próprios porquês, mantenham-se em movimento e lembrem-se de que cada passo é um reflexo das escolhas e sonhos que você tem. Não tema sempre estar em movimento, pois é nessa constante atividade que a gente encontra a nossa verdadeira força e essência. Na verdade, o ideal é que você não tenha medo de nada, porque medo é um sentimento que naturalmente pode te ajudar. Em uma situação extrema, ter medo de confronto físico, ter medo de alguém armado na sua frente, medo de algum desconhecido na sua casa, medo de alguém te perseguindo à noite, tipo quando você tá voltando pra casa, sabe? Medo de ser atacada por algum animal selvagem. Isso sim, esses medos nos ajudam a nos proteger. É ótimo ter esses medos nesses momentos. Mas e se você começa a ter medo quando você vai conversar com alguém? Começa a ter medo quando você vai começar um novo negócio, uma nova ideia. Medo de ir num novo lugar. Medo de você pegar um caminho diferente pra casa. Medo de você vestir, eu tô de pijama, uma roupa diferente. Esses medos não podem de
jeito nenhum. Em 1878, Charles, no seu livro A Filosofia das Paixões, definiu emoções como paixões de curta duração e descrever uma série de sinais fisiológicos e respostas comportamentais associadas com essas emoções. A conclusão é que as emoções estão intimamente ligadas à nossa vida orgânica. Mas isso não é nenhuma surpresa, né? Eu entendo. Medo é uma resposta ao perigo, ameaça ou conflito. Seu corpo está em alerta e vai ficar em um estado de defesa ou de fuga com medo. E o que isso significa para o seu corpo? Alta taxa de batimento cardíaco, adrenalina, cortisol, quantidade de açúcar no seu sangue aumenta, o seu sistema imunológico fica mais fraco. Sabe aquela sensação de estômago vazio quando você fica nervosa? Isso vira náusea, vômito e caso se mantenha por muito tempo, pode desenvolver até úlcera. Os batimentos cardíacos elevados podem acabar em ataque cardíaco. A adrenalina e o cortisol podem acabar com seu sono, que vão ter mais efeitos destrutivos no seu corpo. A taxa maior de açúcar no sangue também pode te levar a ter problemas de saúde muito sérios e muito maiores no futuro. Um dos mais visíveis, por exemplo, é o ganho de peso. Esses são alguns dos efeitos que se preocupar demais e estar sempre com medo vai te gerar. E é como eu disse, medo é bom, é normal quando aplicado na situação certa. O problema começa quando a gente sente o medo numa situação irreal, inadequada. Então a primeira coisa que você tem que fazer e deve fazer é a seguinte pergunta: esse medo é real? E aí você tem que fazer um exercício imaginativo. Imaginar as piores consequências que podem acontecer com você caso esse seu medo se torne real. Pensa nisso. Quando eu tava sozinha depois de um divórcio, com uma criança nos meus braços, devendo 90 mil reais, voltando completamente humilhada para casa dos meus pais, eu poderia muito bem ter me caído no chão de puro medo e muita ansiedade. Porque como que eu ia cuidar, gente, da minha filha de 2 anos? Como que eu ia pagar minhas contas? Entende? E aí eu pensei na pior coisa que poderia me acontecer. Minha filha tendo de ser criada na mesma situação que a minha, sendo limitada, presa às ideias que me prenderam por vários anos. Minha dívida aumentaria e eu estaria ainda mais à mercê do que os meus pais me mandavam fazer. Não ia ser livre. E do outro lado, tinha eu ir bater de porta em porta, oferecendo o meu serviço de sobrancelha, tendo como único risco receber um não. Hoje não, amor, não quero. E isso não foi nenhuma questão pra mim. Não era nem opção. Eu só tinha uma coisa a fazer e fiz. E olha onde eu tô hoje. E você vai escolher o que pra você? Você quer escolher uma vida cheia de medo, cheia de complicação no seu corpo? Ou você quer viver uma vida de uma imperatriz, sabe? De alguém forte, de alguém que tem uma vida invejável, que é amada por quem realmente te conhece. Qual é a sua escolha diante disso? Comenta aqui. Eu escolho viver uma vida sem medo, porque eu quero ver. E aproveita também, já dá um like pra mim, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo tem valor. E aí ele vai entregar pra mais pessoas, ajudando não só você, como outras mulheres como você, que acabou de me assistir aqui. E se você quer viver uma vida sem medo de fato, algumas coisas devem ser feitas. E a primeira delas é cortar a sua exposição a energias e vibrações negativas. E a maior fonte disso é a mídia, o jornal, a notícia, o sistema. Nós, a raça humana, temos uma coisa chamada viés de negatividade, que significa que nós prestamos mais atenção às informações ruins do que às boas informações. E não tem como desligar esse viés da gente. Nós sempre vamos prestar atenção mais no ruim, seja evento, informação, notícia. Isso no tempo que a gente, como espécie, sobrevivia, com medo de doença, predador, de outras tribos. Isso era ótimo, com atenção às ameaças. Mas nosso tempo de hoje não precisa mais dessa característica. Tanto é que ela é usada para que a nossa atenção esteja sempre em algo. Uma propaganda, um assunto, uma notícia, uma informação, guerra, fome, miséria, morte, assalto, algum famoso sendo preso, que acabou de ter um divórcio, foi pego em uma situação humilhante, enfim. Só isso que você vê. Só que o problema não acaba aí. Nós temos outras duas vieses, outros 2 caminhos que trabalham junto da negatividade. O disponibilidade e confirmação. O de disponibilidade faz com que a gente coloque uma informação em um lugar mais importante
do que o que ela realmente é. Por exemplo, você acabou de ver uma reportagem sobre um namorado que matou a namorada após o término e alguém te pergunta qual o maior problema do Brasil. Aí você provavelmente vai responder que é o feminicídio. É um grande problema, mas ele não é o maior problema de segurança do Brasil e a gente sabe. Agora, o viés de confirmação significa que a gente vai procurar lembrar e favorecer informações que a gente já conhece. Ou seja, seu cérebro vai focar mais nas informações que confirmam a sua teoria, ignorando qualquer informação ou fato que entre em conflito com a sua ideia. E com esses 3 caminhos, vieses juntos, é fácil ver do porquê nós estamos predispostos a procurar compartilhar e se vincular com informações negativas. Nós procuramos informações negativas, essas informações se prendem aos nossos pensamentos e nós procuramos mais informações para fundamentar essas informações negativas. Pegaram um ciclo vicioso disso? E como nós já vimos antes, essa negatividade vai afetar todos os aspectos da sua vida, meu amor, principalmente a sua saúde, sua autoestima, sua vida. E não vai ser legal. Então você tem que quebrar esse ciclo. Você tem que se livrar dessas informações que te consomem. E uma coisa é ficar informada, outra coisa diferente é ficar exposta à negatividade sensacionalista das mídias de informação. Faça uma confirmação do antes e depois de você ter lido uma notícia, por exemplo. Você realmente aprendeu algo? Ou só confirmou algo que você já acreditava antes? Quando receber uma notícia negativa, aprenda por ela em contexto. Coisas ruins acontecem todos os dias, o tempo todo. E isso não significa que a vida está ficando pior. A informação que você recebeu é um caso isolado ou é algum tipo de nova tendência? Isso vai te ajudar muito a ter uma perspectiva mais objetiva e você não vai ter medo de caminhar com medo de que em qualquer sombra da rua possa te acontecer alguma coisa ruim. Uma vida livre de medo vai ser possível para você sim. Viver como uma pessoa normal, se preocupando com o que você tem que se preocupar, mas sem destruir a sua vida nesse processo. E se você se atentar a esses pontos na sua vida, com certeza você vai conseguir proteger também a sua energia. Então não pare, porque você vai se perder. Não tenha medo, porque você vai acabar se machucando. Evite as notícias e informações ruins. E também evite as pessoas que estão sempre negativas. E o mais importante, não seja uma pessoa que emite baixas vibrações e energias negativas. Você parou? Não tem problema. Volte a se movimentar. Você está com medo? Não tem problema. Faça, apesar do medo. Está difícil? Imagine o pior que pode acontecer. É tão mal assim? Então faça para te acontecer o melhor, assim como eu fiz acontecer comigo. Eu sou Natália Martins e fico por aqui. E te vejo no meu próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Bora!